Boa tarde a todos, se me permitem. Vou começar por cumprimentar todas as entidades civis, académicas, militares, que o meu ilustre colega Eurico e confrade acabou de proferir, porque não as fixei a todas. Tive o gosto de estar na última sessão e dou os parabéns pela magnífica ata que foi aqui proferida. E, portanto, dizer que é um gosto enorme vir aqui a esta cidade, onde vim muitas vezes, porque fui doutorando do professor Joaquim Veríssimo Serrão. Tive o privilégio de conviver com ele durante 8 longos anos, que nessa altura as teses levavam a concluir, 6+2 para quem estava na carreira. Ainda fui mordido pelos gatos 2 ou 3 vezes e tinha que rir e dizer que lindos gatos. Mas a nossa relação foi uma relação muito bonita. Eu ia durante anos à antiga sede da Academia, no Palácio Castelo Melhor, e um dia o professor, passados anos, disse: "O senhor veio cá tantas vezes, gostava de um dia ser dos nossos?" Eu disse: "Gostava." Eu sentava-me sempre na última fila. E foi assim que eu um dia fui convidado. Já estava na universidade para pertencer à Academia Portuguesa da História. Esse foi um ano extraordinário para mim. Em 87 tive essa notícia que tinha ganho um concurso público para entrar para assistente estagiário, como se dizia na altura. Hoje é tudo diferente. Vejam os anos. E também, nesse ano, passei em modéstia, a felicidade de ter ganho o concurso da Comissão Portuguesa para os Descobrimentos Portugueses, que era liderada pelo professor Joaquim Veríssimo Serrão, de maneira que não só ele presidiu ao júri da minha entrada, como também esteve no júri que me atribuiu esse prémio. Desde aí tivemos uma relação muitíssimo bonita. Esta é a segunda vez que eu falo como investigador e saúdo todos os investigadores aqui presentes, o gosto que me dá nesta casa. E a primeira vez falei a Guerra da África, um relato de fim de império, e hoje vou falar também, tem algo a ver com a minha última intervenção, mas de um homem que foi um guerreiro e foi um místico. A vida deste homem é extraordinária. Este é o único retrato, aliás, há 2 retratos originais dele. Ele, por modéstia, Inácio de Loyola, de nome Inigo Lopes de Ionásio Loyola, nascido em 1491, portanto, basco, e faleceu em Roma em 1556. Estava destinado à carreira das armas e, por modéstia, nunca se deixou pintar. Este é um dos únicos retratos que se conhece de Inácio de Loyola. O outro é este, pintado por Jacopino Del Conte, no dia da própria morte de Santo Inácio. Como sabem, era costume muitas vezes fazer-se uma máscara de cera. Estou-me a lembrar, fizeram isso já no século XIX,
no início, já o século XIX, não ia muito adiantado, mas fizeram a Napoleão Bonaparte e há uma máscara de cera no leito de morte. E, portanto, este era um homem pequeno, como vamos ver, não era? Tinha mais que esta altura. É impressionante. Eu estive no quarto dele, estive na escrivaninha onde ele escreveu, uma cama pequenina, houve sítios onde eu tive de baixar a cabeça, em Roma, a não bater com a cabeça no teto. Portanto, como podem ver, e a história lida com o tempo e o espaço, temos ali a situação do castelo, torre da família dos Loyolas, em Aspétia, e hoje abraçado por um magnífico catedral, uma casa sagrada para os jesuítas, e é preciso entrar pela igreja para entrar na própria torre. Na altura, ele acudiu a defender Pamplona em 1521 e, cercada pelos franceses, e foi aí em Pamplona que iria sofrer aquilo que eu chamo, numa destas muralhas, um ferimento provocado por um canhão. Portanto, um canhão anunciou-lhe, essa peça anunciou-lhe que o tempo era diferente, o tempo já não era para os cavaleiros medievais, e que a modernidade estava a atingi-lo nas pernas, partiu das pernas, de uma forma dolorosa, e a anunciar que o tempo agora era, não digo para os artilheiros, mas pelo menos a infantaria deixava de ser a rainha das armas para quase medir forças com a artilharia, porque podia matar ao longe. O modo ainda cavalheiresco da guerra, nessa altura, fez com que os franceses o tivessem tratado com todas as honras e o tivessem mandado para casa mãe. Temos aqui uma estátua magnífica que está em frente à porta principal da torre. Tenho aqui uma outra imagem de frente, ele já vem com as duas pernas ligadas, mas o tempo que levou desde o cerco até ir para Loyola, logicamente as pernas começaram a sarar. O osso ao fim de 24 horas começa a sarar. E ele, com o pavor de ficar coxo, o que de facto veio a acontecer, e porque isso ia contrário ao projeto de Castiglione do Renascimento, que o guerreiro tinha que saber ser bem falante, ser gentil para as damas, tocar um instrumento musical, ser um exímio espadachim, e saber dançar. E como conciliar isto tudo sendo coxo? Aceitou que lhe partissem as pernas outra vez, com o método horrível, que é o método da escada. É só pôr a perna e forçar que as pernas partem-se outra vez. Depois teve uma dolorosa convalescença, e esse tempo foi um tempo de conversão e de mudança de atitude. Esta é a torre que hoje existe, muito bem restaurada, que era a casa dos pais. Tem a particularidade que os senhores estão a ver, metade de pedra e metade de tijolo. Porquê? Porque, como a família, aconteceu isto a muitas casas nobres na alta montanha, estava contra o poder central. O poder central mandou
arrasar metade da torre, que deixou de ter competência de defesa, porque a artilharia entra pelo tijolo como seara vindimada, e portanto foi um aviso: deixamos que a tua família volte a viver na torre, mas é um aviso, para a próxima vai tudo. E portanto, este anúncio aconteceu em várias torres do género na zona. Como eu disse, está muito bem restaurada. Temos aqui o quarto de Inácio de Loyola, é a cama original onde ele se converteu, porque custava-lhe a passar o tempo, demorou mais de 6 meses a cicatrização, e pediu 2 livros que havia na família, uma vida de Cristo e uma flor Santoro de Tiago, de Voragine, e a outra uma flor um livro do Panegírico dos Santos, e portanto ele, que era devoto de São Pedro, diz depois nos seus escritos que chegou à conclusão de que tinha que mudar de vida. E a mudança de vida tem a ver com a constatação. Ludolfo da Saxónia e Tiago de Voragine foram os 2 humanistas que ele leu, e chegou à conclusão de que era um analfabeto, lia mal, e que aos 35 anos teve que ir fazer uma caminhada que é ao mesmo tempo de redenção e ao mesmo tempo de aprendizagem. Este é o local em Aspetia, que é uma casa de retiros e de exercícios espirituais, onde a torre está envolvida nesta construção. Portanto, a caminhada de Inácio de Loyola vai ser feita indo a Barcelona, a Alcalá, a Salamanca e em Paris. Teve problemas em Alcalá, onde chegou a ser preso e interrogado pela Inquisição, porque andava a pregar sem ter a certificação teológica. E foi avisado, mas depois de terem constatado que era um homem puro, cheio de convicções e que não tinham nada a apontar, proibiram-no de dar catequese enquanto não tivesse habilitação própria para isso. Essa habilitação seria conseguida aqui no famoso colégio de Santa Bárbara. Hoje, com as mudanças que ocorreram em Paris, tudo isto para trás desapareceu, só resta esta fachada. Era custeado pelo rei de Portugal, Dom João III. Dr. Gouveia, que era um português, era o responsável, chamou-lhe a atenção também e teve para o castigar porque andava a dar catequese, porque logo muito cedo quis formar o grupo de amigos do Senhor, que era um projeto que reuniu os primeiros 6, menos o Francisco Xavier, que era um atleta, já era doutor da Sorbonne, era um rapaz bem parecido, que doava metade da sua bolsa que a família lhe mandava a Pedro Fabro, que tinha menos capacidade financeira. Portanto, era um homem generoso e resistiu muito a pertencer a esse grupo, até que Inácio o convenceu com a frase de Cristo que está no Evangelho, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Isto causou-lhe uma impressão tão grande que ele aceitou pertencer ao grupo para espanto de todos.
Assim, estes homens, Pedro Fabre, Francisco Xavier, Alfonso Salmerón, Diego Lainés, que veio a ser geral da companhia, Nicolau Bobadilha e Simão Rodrigues, que veio para Lisboa e ficou em Lisboa com o grupo acompanhando o Francisco Xavier, que depois seguiu para a Índia. Em 34, 15 de agosto, em Montmartre, em Paris, fizeram votos de pobreza, castidade, peregrinação a Jerusalém. Porque no início o sonho era ir para Jerusalém, algo ambicioso, queriam converter os muçulmanos ao catolicismo. E portanto em 37 Inácio é finalmente ordenado sacerdote. A guerra, que entretanto despontou na zona, fez com que ele tivesse que regressar do Oriente à Itália e foram depois apresentar-se a Paulo III para receberem pela bula Regime Militantis Ecclesiae, ou eclesiais, se quiserem, pela pronúncia moderna, a criação da Companhia de Jesus. Portanto, temos em 34 a data da fundação, da criação, e em 40 a aprovação em bula pelo Papa Paulo III, que apresento aqui no famoso quadro óleo de Tiziano. Portanto, em 36 já estavam jesuítas em Lisboa, a pedido de Dom João III. Inácio de Loyola foi eleito por 3 vezes por voto secreto para geral da companhia e sabia perfeitamente que ia ser, não diria um administrativo, mas pelo menos passou a vida a ditar cartas, a ler e arrasado pelo tanto que havia a fazer. Para símbolo da sua congregação, da nova, que se chamou Companhia de Jesus, uma milícia de Cristo, ele escolhe este monograma que não é original da companhia. Jesus, homem e Salvador, é o que estas palavras querem dizer. Este slide tirado por mim é o que está no fecho da igreja onde o padre António Vieira apresentou muitos dos seus sermões na igreja de Salvador, a igreja dos jesuítas de Salvador, uma das igrejas mais bonitas que eu conheço. Neste slide podemos ver uma imagem em cera de Inácio de Loyola, muito pequeno, os sapatos dele, umas sandalinhas assim deste tamanho. Os homens não se medem aos palmos. E, portanto, este homem com o breviário, uma novidade para a época. No local, o Papa deu-lhes neste primeiro local, por trás fica a famosa máquina de escrever do monumento a Vítor Emanuel, e esta é a igreja do Jesus. Não há uma arte jesuítica, há influências que constam das constituições escritas, de adaptação aos tempos, às pessoas, às culturas, e portanto esta capacidade, este pragmatismo dos jesuítas fez com que haja igrejas cuja parte da frente se parece com a igreja do Jesus, por decreto do Terceiro Geral,
Padre Leynês, todas devem ser parecidas na sua frente com a Igreja do Jesus em Roma. Reparem, faz lembrar que igreja? Como vamos ver daqui a bocado. Faz lembrar a Igreja de São Roque em Lisboa. Tive o privilégio há 15 anos de ir lá. Estou eu aqui, tinha comprado 20 tulipas na feira que se faz ao pé da estátua de Giordano Bruno, Piazza dei Fiori, e estou ao lado do que era meu doutorando na altura, o coronel Fernando Policarpo, irmão mais novo do nosso antigo patriarca, e a primeira vez quando nos vimos, é um oficial que eu olhei para esta posição de pé e eu disse assim: então, meu amigo, onde é que perdeu o pé? E ele, mas antes eu sou o rei das gafes, disse: o senhor coronel, ele foi meu mestrando e doutorando, o senhor coronel vai tirar este mestrado com uma perna nas costas. E ele disse assim: o que para mim é fácil, porque levantou a perna e viu-se que tinha uma prótese até ao joelho, uma prótese alemã. Ora, as próteses ainda não conseguiram resolver este problema, porque o pé não assenta. E, portanto, atirando o pé na escada. Esta é a doutora Manuela Canedo, gentil colega e altamente eficiente diretora do Palácio Beau Séjour nas portas de Benfica, que era a antiga casa de Bordal Pinheiro. E, portanto, quando subimos à casa, que está dentro, a casa está dentro desta igreja. Portanto, aproveitaram partes da casa, da primitiva casa dos jesuítas, que foi a primeiríssima que lhes deram. A outra foi aqui em Lisboa, o segundo local. E estão ali as minhas tulipas, faltando uma, que deixei em homenagem no túmulo de Francisco Xavier ao braço direito, porque foi mandado arrancar no século XVII o braço direito e por isso em Goa, como iremos ver, a multidão de muçulmanos, de hindus, de católicos, de todas as qualidades e feitios, têm uma adoração e isso comoveu-me muito na visita ao santo. Hoje tem este altar permanente no quarto. Reparem, este é um escritório de Inácio de Loyola, uma escrivaninha pequenina, onde ele chamava os secretários para ditar as suas cartas, e muitas delas escritas pelo seu próprio punho. Muita obra está sobre a iconografia dos jesuítas, está espalhada pelo mundo, mas muita delas está cá, como este quadro a óleo de Francisco Xavier quando foi visitar o Daimyo de Yamaguchi, e está na Igreja do Salvador em Elvas. Xavier, a quem eu dediquei um livro, Table Book, que depois foi, do qual produzi também um segundo em inglês, porque, para pena nossa, para ser lançado em Goa, tinha que ser em inglês, porque já não falam português. E então, só uma elite que fala, ligada aos seminários e às famílias, algumas famílias ainda tradicionais, que o falam. E, portanto, utilizei a frase do terceiro geral: somos homens para os demais. Porquê? Porque os jesuítas ainda hoje formam elites,
mas formam elites para servir, não é para manipular. Portanto, todos os que têm cultura têm este dever de não serem sobranceiros em relação aos demais, mas utilizarem essa sua capacidade cultural para promover os mais desfavorecidos em termos não só culturais, mas económicos. Magnífico castelo da família Xavier, que é visitado por uma pequena multidão sempre que se comemora o seu aniversário. Temos o famoso quadro de Francisco Xavier a expulsar os demónios, vários milagres que ele fez ao longo da vida, e temos aqui, trouxe este slide que está na sacristia da Igreja de São Roque, com toda a história da Companhia de Jesus muito bem representada. E temos aqui uma dimensão já muito evidente que se passaria ao longo dos anos. Estão a dar catequese na rua, está um irmão a admoestar, portanto, não batiam, mandavam bater, neste caso com uma cana da Índia, na cabecinha de um rapaz mais efervescente. Os portugueses a cavalo, os dignatários indianos a pé. Os portugueses são os únicos que pensavam eles, tinham a dignidade para estar a cavalo. É muito interessante, e o santo a falar para quem o quisesse ouvir. Outros quadros na embaixada que fizeram uma das na parte de Malaquim, na costa da pescaria, onde ele batizou milhares. Mas o problema não é batizar milhares, é depois esses milhares batizados não são visitados e, portanto, ficam anos sem ver mais ninguém que lhes explique o Evangelho, que lhe dê catequese. E quando os portugueses foram derrotados pelos holandeses, no instante estavam a aderir ao protestantismo, e depois ao protestantismo luterano, e depois ao anglicanismo, quando os ingleses substituíram os holandeses. Portanto, é este pragmatismo das multidões. Temos aqui a Igreja de São Roque, no seu estado atual. E é muito interessante porque esta igreja ficou quase incólume no terremoto e perdeu aqui a torre, que ficava aqui do lado esquerdo, e a Santa Casa da Misericórdia pediu a Pombal que pudessem ocupar as instalações, porque as deles tinham sido arrasadas pelo terremoto. Em boa hora, Pombal aderiu, porque foi o modo como o povo não levou nada. E, portanto, puderam, com o acervo extraordinário de objetos preciosos, formar um museu. Tenho a honra de ter sido o orientador de doutoramento da tese do padre o padre Júlio Trigueiros, que vai rezar missa no dia 14 por alma de Joaquim Veríssimo Serrão. Ao mesmo tempo, são missas desde o Minho até aos Açores, tudo ao mesmo, não digo à mesma hora, mas no mesmo dia, sim. Reparem, é a fachada, que parece a fachada do Jesus, cumprindo os desejos do geral da companhia. Temos também a Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Colégio Jesuíta de Santarém. Diz-me muito, eu servi-me
desta foto para, que é a capa do meu livro Os Jesuítas e o Ensino Médio, onde dava aulas o padre Inácio Monteiro, que foi o jesuíta que eu estudei a fundo, e é a minha tese de doutoramento. Estudei os jesuítas até só restarem 23, e ele morreu em Ferrara, em 1788. Portanto, foi um padre que... e todo este espólio, para investigadores, saiu agora um livro sobre este colégio, está, quem quiser estudar, não pode deixar de ir ao arquivo do Tribunal de Contas, onde existe tudo o que os jesuítas deixaram aqui, e é muito emocionante ver na cela de Inácio Monteiro o que deixaram: dois candelabros de latão, resmas de papel, tinta, mais nada, duas cadeiras, uma cama, 2 ou 3 livros. Não puderam levar nada, só aquilo que levaram escondido. Inácio Monteiro, por exemplo, levou os manuscritos da obra da Filosofia Liber, uma obra de fundo de estudo sobre ciências naturais, e que foi publicada depois em Itália. Aqui, a famosa fachada do Colégio de São Paulo, em Macau. Reparem, mantém a estrutura das fachadas à maneira da Igreja do Jesus, esta na Basílica do Bom Jesus em Roma, que está cheia de ornamentação hindu, à maneira não só indiana, mas hindu, com muitos elefantes, muitas formas de ornamentação na fachada e no interior. E é aqui que está depositado o túmulo de Francisco Xavier. Quando é aberto, ele está incorrupto, tem esta cor porque, como morreu na ilha de São João, à vista da China, e ficou lá durante bastante tempo. Depois foi transferido para Malaca e teve um enterramento com cal. A cal enegrece os corpos, mas está, no século XVII, ficou sem este braço, e também não tem uma falangeta do pé esquerdo, que foi trincada por uma senhora nobre da família Castro, que trouxe na boca, escondeu e trouxe para Portugal. Hoje já doaram os descendentes à companhia, e é uma das relíquias fantásticas guardadas pelos jesuítas. Portanto, tal a fé da senhora que lhe mordeu o pé para trazer um bocado do pé. Os jesuítas rapidamente se espalharam pelo mundo. À morte de Inácio de Loyola, os jesuítas tinham mais de 300 colégios. O padre Tomás Pereira, por exemplo, foi um dos que coexistiu, viveu durante uns tempos na corte de Pequim, e está vestido como um mandarim. Eu usei este chapéu para o meu livro Jesuítas, Utopia e Realidade. E temos aqui outra gravura do famoso Matteo Ricci, o matemático e o mandarim católico, mas que também vestidos à chinesa, que traduziram os elementos de Euclides e impressa em 1607. Devo dizer que houve um colega nosso que, há poucos anos, na Fundação Oriente, apresentou uma comunicação interessantíssima sobre o restauro do Colégio Jesuíta de Pequim. Os chineses têm um ponto cardeal a mais do que nós. É o ponto do meio. Tem norte, sul, leste e oeste, e o do centro.
Portanto, os jesuítas, para a maior glória das almas, dedicaram-se duplamente às missões, mas também à educação, aos colégios. É interessante isto porque, ao princípio, não era para fundarem colégios nem se dedicarem sequer ao ensino. Eram só para se dedicarem às missões. Mas chegaram à conclusão de que podiam, através da evangelização e da educação, servir como uma força, não diria de bloqueio, mas pelo menos de influência grande, para que a chamada heresia, entre aspas, protestante, não avançasse mais para o sul. No tempo de Dom João V, que sobe ao trono em 1706 e vai falecer numa data muito importante, em 1750, que precisamente onde se celebrou nesta data o Tratado de Madrid, que vai tentar redimir, pôr termo à rivalidade entre Portugal e Espanha. Só não houve guerra devido à política de casamentos mistos. Temos, como os senhores podem ver, temos aqui o meridiano de Tordesilhas, que outorgava aos portugueses esta parte que está a magenta, castanho mais carregado, e tudo o que os portugueses conseguiram negociar com uma brilhante apresentação de argumentos, nomeadamente de mapas e de cartografia, onde os jesuítas também estiveram envolvidos. Portanto, as expedições dos bandeirantes, que andavam dois à procura de metais preciosos, só os encontrando depois em força no século XVIII, provocaram com a sua fixação aquilo que se chama o utipossidetis, quer dizer, quem está, toma posse. E, portanto, Dom João V enviou para o Brasil, principalmente para o sul, centenas de casais açorianos e madeirenses que tinham fracas condições nos arquipélagos, sobretudo nos Açores, e foram para colonizar a parte sul do Brasil, onde estavam uma tribo, os Carajós, canibais, que tinham muito medo deles, mas conseguiram fixar-se e os espanhóis aceitaram o facto consumado. O que é certo é que mais tarde, em 1777, Madrid vai invadir, mandou invadir aqui a zona de Santa Catarina, que é uma zona muito ampla no sul do Brasil, e vai usar esse facto para exigir novas conversações. Portanto, enquanto neste tratado de Tordesilhas os portugueses desistiam da fixação ao sul, nomeadamente na colónia de Sacramento, e desde que os espanhóis nos outorgassem os territórios a norte do Amazonas, isso foi dado. Agora os espanhóis exigiram, em 77, a Espanha exigia outras contrapartidas para sair de Santa Catarina. Estas contrapartidas foram a exigência a que Portugal desse um território na Guiné, em África, Guiné Equatorial. Eis a razão porque é que, contrariamente ao Tratado de Tordesilhas, há uma antiga colónia espanhola em plena Guiné, porque eles necessitavam de importar escravos para o seu comércio de açúcar.
Hoje, por incrível que pareça, no conjunto dos países que compõem os PALOP está um país de habla espanhol, com um dos piores ditadores ainda vivo e no poder, ao contrário dos estatutos do CCB, que é hoje contrário à pena de morte, etc. Mas é a Realpolitik. Foi votado pelo Timor-Leste e pelo Brasil. Porquê? Para ficarem melhor nos rankings do petróleo. A grande questão, em 1750, é que obrigava nas negociações a que 7 aldeamentos viessem para o lado português, aqui estão eles, e os outros ficaram no lado espanhol. Duas reduções, eram assim chamadas, nós chamamos sempre aldeamento, diferentes. Porquê? Porque a redução é uma quadrícula à maneira de romana, que tem porta sinistra, a porta destra, porta sinistra, o caminho do pretório, que é a igreja principal, e depois as várias, as dezenas e dezenas de palhotas para os indígenas. Tinha fosso e paliçada, não tem nada a ver com as aldrabices que nos foram dadas no filme A Missão, porque fosso e paliçada era para os detratores da companhia, dizem que era para os jesuítas não deixarem fugir os índios. Os jesuítas dizem, é ao contrário, é para que os capitães do mato não os venham escravizar. E, portanto, o que é facto é que a redução número 8, São Miguel, e a número 17, São Carlos, resistiram de armas na mão. E esse foi um dos pretextos, como iremos ver, para o irmão do Marquês de Pombal, do futuro, com Doeiras, porque ele só foi Marquês tardiamente, arranjar razões contra os jesuítas. Portanto, cá temos o Brasil perde o sul, as suas fronteiras naturais. Reparem aqui, que eles chamam aqui a La Colónia, é a colónia de Sacramento, perdida e reconquistada várias vezes, mas os nossos embaixadores aconselharam Dom João V, que morreria nesse ano, em 1750, a sair definitivamente da colónia de Sacramento, que era indefensável, muito longe, muito perto de Buenos Aires, e portanto e hoje faz parte do território do Uruguai. Ora, tudo isto aconteceu durante as famosas guerras guaraníticas de 1753 a 56, que provocaram dramaticamente a destruição de preciosidades como esta, que vamos ver, as ruínas da redução de São Carlos, reparem, que são imponentes ainda hoje, mas para mim a principal é São Miguel de Los Angeles, São Miguel Arcanjo. Magnífica, trabalho executado pelos índios Tupi-Guarani, que não acreditam nem hoje que foram os seus antepassados, a mão de obra que construiu, pensavam que são gente de outra dimensão, super-homens. E, portanto, quem passa neste campo sente uma paz extraordinária, uma igreja extraordinária, não tem nada a ver com a palhota que ardeu, onde o Jeremy Irons saiu a abençoar toda a gente, no filme A Missão. A Missão que foi filmada na Colômbia. Os índios que nós vemos, os indígenas, são tribos da Colômbia. Estes é que são os Tupi-Guarani. Viviam no Planalto, dedicavam-se muitos à pesca, nos rios, muito
muito inofensivos, aprenderam rapidamente a tocar música, eram sensíveis à música, portanto, conheci padres jesuítas que hoje vivem no meio deles para os catequizar. Com a morte de Dom João V, sucede-lhe o seu filho, que vai, é engraçado, morrer, curioso, não é engraçado, em 1777, coincide com o Tratado de Santo Ildefonso, com as duas etapas, Prado I e Prado II, que são pequenas negociações e que provocam algumas precisões antes do tratado definitivo. Casado com esta senhora, Mariana Vitória, infanta de Espanha, que evitou a guerra inteligentemente e, portanto, os casamentos mistos foram úteis para os dois reinos. Nesse tempo, as duas famílias mais importantes em Portugal eram os Távoras e os Aveiros. Aveiros, no brasão da esquerda, que está cruzado porque via ilegítima e de bastardia, e temos o escudo dos Távoras. É muito interessante porque depois da viradeira, em que Pombal é julgado, o tribunal, composto em parte por juízes que tinham condenado os descendentes destas famílias à morte, uma morte horripilante na zona de Belém, e hoje ali à volta dos pastéis de Belém, todas aquelas casas baixinhas foram mandadas construir para doar a gente necessitada pelos descendentes do Duque de Aveiro, com vergonha do que tinha acontecido, porque a inocência foi só decretada para os Távoras e os Aveiros considerados culpados. Portanto, no entanto, à maneira do século XVIII, eles são considerados inocentes, mas não lhe devolvem os bens. Porquê? Porque o Estado já tinha distribuído a outros e as famílias ficavam necessitadas. Mas eu sou inocente, eu não tive culpa, mas ficaram sem bens. Uma parte de algum mobiliário, tapeçarias, está na ajuda, no Palácio dos Negócios Estrangeiros, onde se vê magníficos. Por exemplo, este escudo é reproduzido e, portanto, assistimos à progressão em termos de poder e de riqueza do Sr. Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras, em 59, depois de ter sido muito eficiente em todos os procedimentos depois do grande terremoto, e foi só marquês em 1769, 10 anos depois é que é marquês. Mas aqui, ele que era da pequena nobreza, temos aqui um homem muito bem relacionado, já com o grande colar da Ordem de Cristo, e temos os seus famosos irmãos, o Paulo de Mendonça, Carvalho e Mendonça, que chegou a cardeal, inquisidor-mor, mas morreu antes de exercer, mas era um homem muito poderoso. E depois temos aqui o governador, nessa altura, vice-rei do Brasil, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, poderoso no Grão-Pará e Maranhão, e governador, e que é um dos instigadores das decisões de Pombal contra os jesuítas. O grande problema foi que as duas famílias multimilionárias foram consideradas um obstáculo ao desenvolvimento, à modernização do país por Pombal.
Eu costumo dizer que quem estuda Pombal ou os jesuítas tem que ser absolutamente isento, à maneira do historiador que deve ser isento. Porquê? Porque em relação a Pombal, Pombal não foi nem um santo, nem um demónio, nem um monstro. Porquê? Porque os santos estão no céu e os monstros não existem. Pombal foi um estadista com uma ideia e um projeto para Portugal. Esta é a minha posição. Temos influências maçónicas no Palácio de Oeiras, onde o seu filho viveu e não foi condenado e relacionou-se com a mais alta nobreza. Pombal foi julgado, não conseguiu justificar a sua enorme riqueza, defendeu-se como pôde, já todo enrolado, porque sofria daquilo que se pensa ser uma espécie de sarna que cheirava mal para todos os lados. O que é facto é que foi exilado, mas não foi morto. Os próprios jesuítas ficaram um bocadinho surpreendidos se isto por cartas, porque toda a gente estava à espera. Agora com a viradeira, isto agora é que vai ser. Nada, não aconteceu isto. Isto tem uma explicação, é porque a filha do rei, Dona Maria I, não podia condenar à morte Pombal sem colocar em causa a memória do seu pai. E, portanto, o Dom José está longe de ser um rei fernéan. Não. Se formos à chancelaria, 90 e tal % dos papéis são assinados pelo punho do rei. Agora, isso não significa que ele os tivesse lido, mas pode ter assinado assim montanhas deles de uma vez. O que é facto é que é impensável pensar que um homem, uma pessoa, um rei iluminista, com ideias à sua moda, que tinham os reis iluminados, tinham um secretário que não se chamava primeiro-ministro na altura, mas que lhes fazia os despachos e promovia. Pombal era, no fundo, solidário com o rei. Há muitas perguntas da rainha: Sua Majestade está no despacho? Está. Fique tranquilo, está aqui, estamos a trabalhar. Não estava. Ele ia visitar a Marquesa Nova de Távora, cujo marido tinha sido enviado ao continente para Goa. E, portanto, a família dos Távora estava chocadíssima com a forma como esta aproximação do rei à Marquesa Nova acontecia. No dia 1 de novembro, está perto, Lisboa foi alvo de um imenso terremoto que matou muito mais burgueses e membros do povo, fazendanos, membros do terceiro Estado, mas não tinham o estatuto ainda da nobreza, que não gostava de ir à missa das 8. E isso salvou-os, porque o terremoto foi às 9h15, por volta das 9h15, e, portanto, morreu muito mais gente, só com o desabamento do convento da Trindade e do Carmo. Morreu muita gente, e, portanto, provocando muitos incêndios, e a nobreza sofreu muitíssimo menos. Temos aqui uma imagem interessante, porque o gravador faz com que as pessoas sejam do lado de Almada, Cacilhas Almada, sobre Lisboa, e ao mesmo tempo as pessoas deixaram de ir viver em casas de alvenaria já destruídas para viver nas famosas tendas, princípio que o rei também vai utilizar na Real Barraca. Gosto muito desta gravura, porque se vê a reação das tropas num gesto rápido de Pombal, de decisão. Vão para a cidade,
cerquem a cidade e comecem a enforcar. Quem for apanhado com joias, objetos furtados, desconfiem de quem tenha as mãos sujas de fuligem, é sinal que andou a rebuscar nos resíduos dos incêndios. Vemos aqui uma fila de gente que está à espera à sua vez. Até para isto tem que se fazer fila. E os outros a serem enforcados. E temos as famosas tendas. Foi uma das questões mais interessantes, foi atribuir outra vez aos moradores os locais onde eles diziam que moravam, porque muitos dos vizinhos já tinham falecido. Portanto, a recuperação de Lisboa foi extraordinária. Uma das coisas que a Europa se espantou foi como esta obra, que tinha sido inaugurada há 6 meses, ficava ali perto do Arsenal de Marinha, entre o Arsenal de Marinha e o Cais do Sodré, em Lisboa, ruiu. Uma parte das pedras até foram utilizadas na Academia de Marinha, em que, a qual eu tenho, passo em modéstia, a honra de pertencer. Aqui temos o famoso Convento do Carmo. Isto já é de restauração, porque estava tudo arrasado. Onde o nosso condestável, viúvo aos 62 anos, com fortuna pessoal, pagou o convento totalmente e dava descalço sopa todos os dias ao povo. Temos o convento da Trindade, que deixou Gíria no panegírico, valha-me o Carmo e a Trindade ficaram na Gíria popular. Aqui vemos a igreja de São Roque, numa reconstituição arqueológica em que esta ainda está com esta torre. Deste lado estão novamente os jesuítas. Os jesuítas estão na Brutéria, num espaço magnífico, antigo palacete, que foi onde funcionava os serviços audiovisuais, que teve ao abandono muito tempo e que hoje está magnífico, onde estão 200 mil volumes à disposição, estudo gratuito dos lisboetas e não só, toda a gente, onde eu tenho o gosto de ir muitas vezes, porque faço parte do Conselho de Redação da revista Brutéria. Eu sou o mais modesto de todos, mas tem figuras como o professor Braga da Cruz, o professor Oliveira Martins, muitos jesuítas de nomeada, que o professor da História da Ciência, Henrique Leitão, etc. Nas desgraças acontecem sempre gente que se safa, já não falta muito. Reparem, encontrei esta pagela que diz o seguinte: retrato de São Francisco de Borja. Era o Duque de Gandia, que ao enviuvar entrou para a Companhia de Jesus, distribuiu os bens pelos filhos. Terceiro geral da Companhia de Jesus, protetor contra os terremotos, ainda hoje. Quem lhe rezar um Padre Nosso e Ave Marias tem 50 dias de indulgência. E pronto. Mas este ainda é pior, o seguinte, que é o gráfico diz que esta estampa de São Francisco de Borja, protetor contra os terremotos, foi tocada na relíquia do mesmo. As pessoas ou compram ou não compram, acreditam ou não acreditam, mas deve ter ganho bastante dinheiro com esta pagela. Durante o terremoto, pouco tempo depois do terremoto, este senhor que estão a ver, famoso jesuíta, missionário, velhinho de 80 anos, vivia em Lisboa e teve o azar
de dizer que o terremoto tinha sido obra, fora devido aos pecados, castigo de Deus, devido aos pecados do rei. E mais, não só disse, como escreveu: juízo da verdadeira causa do terremoto que padeceu a Corte de Lisboa no 1º de novembro de 1755. Ora, isto chega ao Marquês, chega ao rei, ele vai preso, com os maus tratos ele começa a ter visões, a ter alucinações. O que é facto é que foi o último homem a ser morto no Terreiro do Paço, Praça do Comércio, toda a gente continua a dizer Terreiro do Paço, e foi garrotado e depois queimado. Muitos livros têm sido escritos sobre o terremoto, como esta da Ana Cristina Araújo, o terremoto de 1755, muito bom. Este investigador, Eduardo Pace, escreveu em 1755 A Ira de Deus. Gosto muito deste, do Rui Tavares, um grande historiador, O Grande Terremoto, um livro pequeno, mas extraordinariamente bem informado. Em 58, há a tentativa de regicídio. Algumas palavras. É impensável pensarmos que foi obra do Marquês. Ninguém ia mandar matar a galinha dos ovos de ouro. Isto é, não passa pela cabeça de ninguém que eu vou mandar matar o rei a quem eu devo todos os favores e a minha situação. Porque Pombal, que tinha expulso de Lisboa a filha e o tio, Dom Pedro, que foi rei formal, Pedro III, por isso é que há um Dom Pedro IV. Eu experimento sempre os meus alunos com isto. E portanto, com a falta de... porque isto já foi ao fim da tarde, a falta de pontaria destas armas ainda do tempo. O que é facto é que atiraram para admoestar, no meu ponto de vista, não para matar, mas o rei teve uma feridazinha leve no braço, demorou 1 ano sem dizer nada à própria rainha. Mas isto não é de espantar, porque viviam em locais separados, como era o uso do tempo. E durante esse tempo, Pombal foi urdindo o seu projeto de esmagar a influência dos Távares dos Aveiros, acusando também os jesuítas de estarem por trás deste atentado. O que é facto é que foram todos martirizados neste cadafalso, provocando horror a homens como Voltaire, que ficaram horrorizados num tempo progressista, como é que ainda era possível este tratamento desumano. Os jesuítas são presos, muitos para o Forte de São João da Barra, onde tiveram uma tortura, a tortura da água. Descobri nas investigações que eles foram antepassados do Código Morse, porque pelas pancadinhas em código, eles não se sabem ainda a decifração, comunicavam por pancadinhas e comunicavam entre si nas diversas masmorras. Tiveram também a Valença do Minho e foram expulsos. Hoje sabe-se quantos foram, 1153, estudados pelo meu doutorado Padre Trigueiros, para os Estados Pontifícios. Pombal exerceu uma influência extraordinária através deste livro que foi publicado por Carlos III, a famosa Relação Abreviada da República, que os religiosos jesuítas das províncias de Portugal e Espanha estabeleceram nos domínios ultramarinos das duas monarquias. Pombal gastou rios de dinheiro para culpar e para pagar às tipografias, sobretudo
sobretudo francesas, as acusações contra Pombal. O que é facto é que estas obras, a relação abreviada, a dedução cronológica e analítica, que muitos dizem que foi escrita pelo próprio punho de Pombal, e o compêndio histórico do Estado da Universidade, foram obras arrasadoras para o prestígio dos jesuítas. É interessante que o ano passado fui convidado pelo professor Queiró, do Departamento de Matemática, a falar sobre a vida do jesuíta, o jesuíta, agora isto é cansaço, já mandei um neurónio ir à procura. E que estava em Salvador, já era professo há muitos anos, e que Monteiro da Rocha, ele manda o neurónio e ele regressa com a informação. Monteiro da Rocha foi o primeiro e o único graduado da companhia a dizer: eu quero sair, cedendo ao convite de Pombal. Bem, isto foi um escândalo. Pombal promoveu pelas escadas acima e foi, num instante, era chefe do Departamento de Matemática e chegou a vice-reitor e educador dos príncipes. Portanto, a influência de Pombal foi enorme sobre este homem descendente dos Bourbons, Carlos III, que cedeu e naquilo que se chamou o negócio jesuítico, nas cartas que estão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estão todas na Torre do Tombo, quase todas, há uma parte que está nos reservados da Biblioteca Nacional, e muitas que estão em Roma. E aí é muito interessante verificar-se que falam em código, há partes de cartas que estão em código, que se perdeu, não sabemos o que é que lá está escrito, é números, 2, 4, 7, números, e é uma correspondência secreta. E há outros que abertamente dizem: então, o que é que sabes, como é que vai o negócio jesuítico? Como é que vai o nosso negócio? Assim. E, portanto, o negócio jesuítico acabou por dar frutos quando o Papa Clemente XIV vai extinguir a ordem, não cedendo às pressões dos bispos espanhóis. Devo dizer que os bispos, numa enorme percentagem, foram os principais inimigos dos jesuítas. Porquê? Porque os jesuítas puseram-se a jeito também. Os jesuítas entraram, tiveram privilégios que outras ordens não tiveram, nomeadamente em Coimbra, que tinham a colina ocupada, e queremos este edifício e aquele e o outro, e o rei mandava-os sair, e ocuparam. E, portanto, isto causou uma inimizade tremenda. No tempo em que eles precisaram de ajuda, as congregações não os ajudaram, e os bispos, ressentidos com o facto deles terem o quarto voto de obediência ao Papa, não lhes obedeciam e faziam o que diziam os bispos, o que queriam. Também não os ajudaram. Esta fotografia, este slide foi tirado por mim em Quito, no Equador, onde está o provincial, a receber a carta de prisão, exílio. Grosso modo, as celas dos jesuítas eram comparáveis com esta. É um museu interativo, que há muito dinheiro no Equador, principalmente pelo petróleo que há na costa. E quando o rei deu mostras de estar bastante doente, mandaram chamar de Queluz a filha. A filha chega a Lisboa e o Pombal, avisado, apresenta por 2 vezes a sua demissão.
E a primeira ela não aceitou. A segunda aceitou, mas disse para ele não sair de Lisboa. E Pombal ficou, e ficou tudo o país em suspenso. É agora que vão tratar, passa a expressão, da saúde a Pombal. Foram muito felizes, ela com Pedro III. Esta senhora foi muito infeliz, porque perdeu o filho, depois perdeu o marido de quem gostava muito, depois ficou muito sentida com o destino dos reis de França e foi para o Brasil já fragilizada do ponto de vista mental, e por lá morreu em 1816. Esta é a cidade de Civitavecchia, onde os jesuítas portugueses desembarcaram, nos Estados Pontifícios, sendo acolhidos em muitos conventos, muitos palácios, mas tiveram que ir, muitos passaram muito mal. O jesuíta que eu estudei, Inácio Monteiro, que era um professor eminente, foi convidado 2 anos depois para ir para Ferrara, onde morreu. Está lá enterrado na igreja de São Paulo, em Ferrara. E é um homem cujo prestígio levou Napoleão, na altura um general, que tinha entrado com as tropas francesas em Ferrara, tendo arrasado com as portas da judiaria, e foi o único que foi dispensado de fazer o juramento cívico, ao qual os padres também tinham que, para continuar a ser padres, tinham que aceitar que eram pagos pelo Estado e, por outro lado, tinham que fazer um juramento cívico, de obediência aos princípios da igualdade, da liberdade e fraternidade. Esta senhora, Dona Maria, pelas razões que eu referi, vai mandar julgar Pombal, e Pombal cai em desgraça e vai para o exílio. Onde é que ele está? Está aqui. O mausoléu está na Igreja da Memória, colocada, mandada erigir no sítio onde se deu o atentado contra o rei. Faz parte das Forças Armadas, onde estão os capelães não está sempre aberta, mas pode ser visitada, e há lá casamentos e batizados, etc. Eu inclusive já lá participei 2 ou 3. O primeiro Marquês de Pombal está aqui, e do outro lado da urna, do lado da janela, urna da iniciativa da Comissão Jurisdicional dos Bens das distintas congregações religiosas. E pronto, era um dia levei lá o padre jesuíta, que ainda fez uma oração pelo descanso eterno de Pombal. As coisas são como são. Muito obrigado pela vossa paciência.